Se você não decide por suas relações que te afetam ou como elas podem estar te afetando, elas decidirão por você. Boa noite, Nação Invicta, estamos ao vivo. Sim, tive que fazer alguns improvisos porque os nossos instrumentos ficaram para trás. Estou fora de casa, mas vamos entregar com excelência a cada um de vocês o conteúdo desta semana que tem impactado a minha vida. Olha, já toca logo neste aviãozinho e compartilhe esta live com aquelas pessoas que você acredita que também vão ou poderão se beneficiar com o nosso conteúdo desta noite. Sou Moisés Martins, mentor e criador do MEF, o Método de Reprogramação da Fé, e também fundador da Nação Invicta. E você, sim, uau! Você é meu convidado para vir se tornar o invicto da nossa nação, porque invicto não é aquele que nunca cai, mas é aquele que se levanta rapidamente, mais resiliente, mais decidido e pronto para reviver uma história de poder. Hoje, na nossa quarta semana do nosso grande desafio dentro do MEF, nós vamos abordar um tema, um título que é bem provável que você vai se esbarrar nestes conteúdos nesta semana. É claro que sim, porque nós estamos falando esta semana e hoje, especificamente em nossa live, falaremos sobre relacionamentos invictos, ou seja, o governo da conexão. Quais são, Moisés, então, os objetivos? Quais são as nossas metas? O que nós queremos atingir com a nossa live hoje? Nós queremos que você aprenda a identificar relações que drenam a sua autoridade. Acredito que você já se relacionou com algumas pessoas que elas, ao invés de te empoderarem, ao invés delas confirmarem quem é você, essas pessoas elas vieram para te diminuir, para abafar a sua real identidade, para sufocar você. Então, o que você vai aprender hoje? A identificar quais são essas relações que drenam a sua autoridade. Você também vai aprender a reprogramar alguns padrões com base bíblica, ok? Porque nós temos a Bíblia como nosso manual de regra, de fé e prática para uma vida plena, uma vida abundante. Não falamos sobre religiosidade. Você que já nos acompanha sabe muito bem disso. O nosso papo é assunto direto. Estou aqui como mentor e não como pastor, nem tampouco como psicólogo. Estou aqui como alguém que vai realmente colocar para você uma jornada, uma trilha, um caminho. E é você, é claro, que vai decidir se trilha ou não este caminho para conquistar ou se tornar o protagonista da sua própria história. Além de aprender, então, a reprogramar esses padrões que, com base bíblica, você também vai aprender a tomar decisões, sim, decidir com coragem. Algumas pessoas elas não tomam decisões em suas vidas porque elas temem os resultados, as reações. Como as pessoas vão me olhar a partir deste meu ponto de vista? A partir do momento em que eu me colocar assim diante delas, como é que elas vão passar a me encarar? Será que elas vão aprovar? Será que elas vão me reprovar? Primeiro ponto que a gente trabalha aqui é que você vai aprender a entender que uma pessoa invicta, ela não depende da aprovação de outrem, porque ela vive a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Ela vive com autenticidade, ela vive focada nos planos de Deus para a sua vida. E tem hora que nós precisamos tomar algumas decisões, e essas decisões, elas exigem coragem. E coragem é o que não falta para os nossos invictos, ok? Estamos também para compartilhar aqui algumas ações, porque algumas pessoas tomam decisões, mas não entram em ação. Você deve conhecer muitas pessoas, por exemplo, que já decidiram várias vezes, entra ano e sai ano, algumas metas, e essas metas elas são esquecidas, elas são abandonadas no meio do caminho. E aqui, na Nação Invicta, você aprende a governar, ok? A governar com a sua voz, a governar
nas suas relações, a governar nas suas finanças, a governar na sua vida espiritual, em todas as áreas da vida, onde nós separamos essas áreas por 4 pilares. Dito isto, sabendo que estamos aqui hoje para falarmos sobre relacionamentos invictos, onde você vai aprender o governo da conexão, como se conectar com as pessoas nas suas relações, sendo você, ok? Independente de ter que agradar ou não alguém. Seja muito bem-vindo, Flávia, Márcia, meu bem, meu amor, que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui, dando este apoio, dando esta sua contribuição, estando ao vivo aqui conosco. Encaminhe esse aviãozinho, envia esta nossa live para os seus amigos e familiares, ok? Dito isto, então, Marisa, que maravilha, bora, isso aí, nós somos invictos. Invicto não é aquele que nunca cai, não é aquele que não erra, mas é aquele que se levanta rapidamente ao cair e quando erra é capaz de corrigir a rota e viver uma vida com propósito, uma vida extraordinária. Obrigado pela presença ao vivo de vocês. Reforçando então para vocês que acabaram de chegar, estamos falando sobre relacionamentos invictos, ou seja, o governo da conexão. Como nos conectar nas nossas relações com poder, com manifestação do reino, governando inclusive sobre as nossas relações. É sobre isso que nós vamos falar. Bom, hoje então vamos enfatizar justamente isso, o governo nas nossas relações. E por falar nisso, ontem, alguns de vocês sabem, eu tive a honra, o privilégio de ser o padrinho do meu neto, meu netinho. Ele, então, passou pela parte do primário e ontem foi a primeira formatura da vida dele. E quando nós olhamos para essa festividade, ter sido padrinho ali do meu netinho nessa formatura, ao celebrar, eu vi com clareza como que nós decidimos quem fica ao nosso redor. Eu vi pessoas ali, a minha filha então ficou maravilhada, a mãe do meu netinho, ela ficou maravilhada ao ver pessoas incríveis, pessoas formidáveis ali, celebrando essa conquista, a primeira conquista do nosso neto. E aí, eu trago isso para você entender o seguinte, que nós não vamos aqui de teoria, ok? Teoria vazia. Mas nós vamos trazer aqui casos reais. E eu gostaria, por falar nisso, traga aqui no chat, ok? Um caso real que você viveu, para que a gente possa identificar, que a gente possa reprogramar, que a gente possa decidir e tomar uma ação juntamente com você dentro daquilo que tem influenciado as suas relações. Bora! Bom, a leitura bíblica que a gente traz nesta noite, a gente traz sempre uma leitura bíblica, ok? Está ali baseada em Tiago. Se você quiser, confere comigo. Tiago 1,19 vai nos dizer assim: sabei isto, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Nós estamos fazendo uma retomada destas nossas conexões com o governo. E aí nós entendemos o poder da voz, o poder de falar, o poder de se relacionar com clareza nessas nossas relações. E não para por aí. Nós temos um outro texto que eu quero compartilhar com vocês, que é o texto de 2ª carta aos Coríntios 6,14, que diz exatamente assim: não vos prendais a um jugo desigual. Ou seja, nós entendemos em Tiago que nós precisamos aprender a ouvir, porque ouvir dá discernimento. Você pode escrever isso? Ouvir, aprender a ouvir, nos dá discernimento. Ouvir dá discernimento. Falar sem governo é o problema. Quando a gente fala sem governar, sem discernir, não sabendo ouvir, e quando falamos de uma forma reativa, isto custa caro demais. Isto custa caro demais. Por isso, esta leitura de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, vai nos dizer que nós não devemos nos prender, olha só, não vos prendais a um jugo desigual. Ou seja, esse texto está nos mostrando que existem algumas amizades que já estão fazendo hora extra na sua vida.
Pessoas que não acrescentam nada, pessoas que apenas diminuem, e nós vamos ver um pouquinho disso, como lidar com esse tipo de relacionamento, como governar sobre essas relações, ok? Nós vamos entrar agora, neste nosso primeiro bloco, sobre o nosso corpo da nossa mentoria do MERF, o método de reprogramação da fé, para você entender. Fé, a gente fala sobre foco, energia e ação. Foco, energia e ação. Isso para nós é fé. Não apenas com a conotação religiosa e nem espiritual, mas de prática, de ação. O nosso Deus é um Deus prático. O nosso Deus é um Deus de governo. O nosso Deus é um Deus de reino. Nós precisamos aprender a governar e a reinar com Ele e a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Por isso, nós vamos agora aprender a identificar essas relações. Preste bem atenção. A primeira decisão é ver o que nos governa por dentro. Você precisa olhar para dentro de si e entender este perfil, este estilo de vida, é assim que eu me comporto quando eu estou com as pessoas. Quando algo sai do controle, você é explosivo? Me diz aqui, você é explosivo? Quando você não alcança os resultados que você espera, você se sente frustrado? Um fracasso? Você passa a atuar como um fracassado? Como alguém que agora está insatisfeito com a vida, não quer mais saber de nada, nem de ninguém? O que é que tem governado você por dentro? Esse é o passo número 1. Esta é a primeira decisão que a gente precisa tomar. Flávia está dizendo um pouco de cada. Às vezes fica assim, é esse, Flávia? Depois você confirma aqui para mim, tá bom? Obrigado aí por compartilhar conosco. Torna a nossa live mais viva. Então, a primeira decisão que eu, inclusive, que você também precisa tomar todos os dias, é de olhar para dentro, olhar e falar assim, este é meu estilo. Este estilo, ele transmite um governo com autoridade. Eu sou quem eu sou nas minhas relações. Ou eu tenho que me forçar, eu tenho que atuar, eu tenho que ser um ator. No caso de vocês mulheres, eu tenho que ser uma atriz. Você tem que toda hora se esforçar demais para viver uma relação amigável. Você muitas vezes se doa tanto que o outro, por sua vez, ele só cobra, ele só martela você, ele só exige mais de você. Você precisa então começar a se questionar e perguntar, o que está governando dentro de mim? É dependência emocional? É a necessidade da aprovação do outro? Olhe para dentro. Esta é uma das primeiras decisões. Eu deixo isso como uma introdução para você entender que você só vai conseguir identificar o mundo ao seu redor se você primeiro consegue se olhar por dentro, ok? Porque quem nesta temporada tem mais voz sobre suas decisões? Se você me disser hoje, quem é que tem mais voz quando você toma alguma decisão? É uma pessoa? É um terceiro? É uma memória, é uma lembrança que você tem? Ou é o medo que está governando e tendo mais voz quando você precisa tomar uma decisão? Deixa eu explicar isso de uma forma simples para você. Vou trazer aqui 3 sinais. Ó, Ana Paula, que maravilha, Ana Paula, muito bom. Estamos, então, agora entrando no corpo do IRDA. E o primeiro passo é a gente aprender a identificar, olhando para dentro, identificando quais são as vozes que nos governam, se é o medo, se é uma outra pessoa, um terceiro, ou se são as memórias do passado. Porque tem pessoas que elas reagem o tempo todo porque elas foram muito feridas lá atrás. E aí elas não conseguem mais confiar nas pessoas, porque as pessoas, as experiências, as relações anteriores que ela teve causaram feridas, causaram danos no seu interior. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Que bom, que maravilha vocês estarem aqui. Então, pergunte, olhe para dentro de si e diga, quem está governando a minha voz interior? Porque, primeiramente, a gente estabelece um autodiálogo conosco mesmo, para depois, então, vir a comunicação. E agora, explicando esses 3 sinais práticos para você, desta relação que drena, nós estamos falando, maravilha,
Cristiane, nós estamos falando aqui de relações que drenam a sua autoridade. Uma delas, um dos grandes sinais nessas relações, nesse tipo de relações, existem conversas que repetidamente te fazem duvidar de você mesmo, de você mesma. A maioria das vezes que você vai se relacionar com essa pessoa que faz parte do seu círculo de convivência, ela faz você mesmo duvidar de si mesma, ela não consegue acreditar em você. Já teve esse tipo de experiência? Alguém aqui já teve esse tipo de experiência? De estar com pessoas, relacionando com pessoas, trabalhando com pessoas, convivendo com pessoas que não acreditam genuinamente em você? E isto drena as suas relações? Isto te causa um medo de comunicar e de não ser assertivo na comunicação ou de não continuar agradando a quem nem mesmo se importa com você? Olha só, isso é muito poderoso. Se você identificar isso olhando para dentro de si, você vai dar voz, você vai governar com presença, reinar profeticamente, como a imagem e semelhança do seu Criador nas suas relações. Você não vai aceitar menos do que ser, no mínimo, respeitado. As pessoas, todas elas, não. As pessoas não precisam, todas elas, amar você. Mas elas precisam aprender a respeitar quem é você. Então, se existem conversas que repetidamente te fazem duvidar de você mesmo, esse é um tipo de relacionamento que drena a sua autoridade. Anotou aí? Paulo, seja muito bem-vindo. Estamos juntos aqui, então, empoderando, governando sobre as nossas relações e aprendendo nesse primeiro momento a governar sobre estas relações que drenam a nossa autoridade. O segundo sinal, já falei do primeiro, agora o segundo sinal de um relacionamento que tem drenado a sua autoridade. Pessoas que exigem sempre mais do que dão. Elas exigem muito de você, mas elas não estão dispostas a contribuírem com você. Essas pessoas, elas não têm reciprocidade alguma. Elas não são recíprocas com você. Elas querem que você dê o seu máximo, mas elas não levantam uma peninha sequer para poder ser agradável a você. Você tem que agradar o tempo todo, você tem que satisfazer os desejos dela o tempo todo, mas ela não se preocupa com os seus sentimentos, com o que você deseja, com o que você pensa nessa relação. Então, este é o segundo sinal. Pessoas que exigem sempre mais do que dão. Tome cuidado com esse tipo de relacionamento. Elas não têm nenhuma reciprocidade com você. Ou seja, elas também não procuram te agradar, elas não procuram te servir, mas elas querem ser servidas o tempo todo, elas querem que você agrade o tempo todo, elas querem que você se submeta o tempo todo. Alguém aqui já teve esse tipo de experiência em relacionamentos? Paulo está dizendo que isso é verdade. Alguém aqui já se relacionou com pessoas que exigem demais, mas que se dão de menos? Coloca aqui no chat para mim, sim, sim ou não, só para eu saber se está fazendo sentido. Eu disse para você que nós não vamos ficar aqui pegando em teoria, vamos pegar em prática. Alguém? Eu sei que tem um delay, esperando aqui então ver essa manifestação de vocês. Você já teve experiência de se relacionar com pessoas que exigem demais de você. Elas querem sempre mais de você, mas elas não estão dispostas a cooperarem praticamente com quase nada ou com nada. Olha, a Flávia está dizendo que sim, Paulo também, eu já tive esse tipo de relação. A Marisa, ela coloca os emojis ali, mostrando que também já teve esse tipo de experiência, com uma certa intensidade, e a Ana Paula também. Vocês percebem que esse conteúdo é um conteúdo vivo? E que outras pessoas precisam aprender isso, a identificar esse tipo de relações que drenam a sua autoridade? Eu falei que eu ia trazer 3 sinais. Já falei de 2. Vamos para o terceiro? Terceiro sinal. Quando você se envolve em relações que te pressionam. Essas relações, elas te pressionam a esconder sua fé ou as suas convicções.
Você não pode falar daquilo que você crê, ou daquilo que você tem como valor, daquilo que você tem convicção. Olha, a minha convicção é que a nossa relação, para melhorar, tem que caminhar de uma forma onde haja reciprocidade. E elas não te dão a mínima de fé. Elas não acreditam no seu fator, propósito, missão. Essas pessoas, elas tentam, inclusive, até diminuir você. Está fazendo sentido? Então, esse é o terceiro sinal. Se você está envolvido em relações que te pressionam a esconder a sua fé, por exemplo, tem pessoa que ela vai entrar num relacionamento amoroso, agora nós estamos falando bem especificamente de relacionamento amoroso, ela é cristã. E a outra pessoa, ela esconde que, por exemplo, ela não acredita nas mesmas coisas que você. E você, então, quando descobre isso, ela fala, então, para você, mais ou menos assim, ainda bem que você não é esses crentes fanáticos, ainda bem que você não é essa pessoa, que tudo para você é Deus. Ah, se fosse, a gente não ia dar certo. E você vai, engole seco, se cala e não manifesta a sua fé. Esse talvez seria um dos primeiros sinais para você entender que este relacionamento vai te levar para a dor, para o sofrimento, para o fracasso, para feridas emocionais. Porque como é que você pode, não é isso que nos disse ali a carta, a epístola de 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual? Jugo desigual é isso, alguém que, para você se relacionar com ele, você não pode manifestar a sua fé. Ou então essa pessoa está sempre confrontando o que você crê, ela está sempre colocando em xeque, em dúvida, as suas convicções. É terrível, é terrível. Eu conheço pessoas, eu atendo pessoas, que elas olham e falam assim, puxa vida, meu marido não acredita em nada, não acredita em Deus. Quando eu vou falar para ele, ele me ignora na relação. É muito triste. Então falamos sobre 3 sinais de relacionamentos que drenam a sua autoridade, diminui você, coloca você num lugar que você não merece estar, ok? Então, vamos para um mini exercício. Vocês estão aqui comigo? Ana Paula disse, muitas das vezes criticam, exatamente, Ana Paula. Aí eu quero agora com vocês, nós vamos agora fazer um mini exercício aqui, tá bom? Eu peço que vocês escrevam aqui embaixo agora o seguinte, você já teve algum tipo de relação, uma relação em que essa relação tem te consumido ou já te consumiu a sua autoridade? Agora você entendeu. Pessoas que mantêm conversas que repetidamente elas duvidam de você. Ah, não acredito em você. Ah, quem é? Logo você? Não. Para acreditar em gente como você, esse tipo de relacionamento, foi esse tipo de relacionamento que você já teve? Ou você já teve aquele tipo de relacionamento de pessoas que sempre exigiram, olha, eu já me relacionei com pessoas, ou eu me relaciono com pessoas que exigem demais de mim, mas elas não estão dispostas a se doarem. Escreva aqui qual é o tipo de relação que já consumiu ou tem consumido a sua autoridade. Eu quero ver vocês, eu quero ouvir vocês. Vai lá, responda aqui para nós no chat. Estou aqui aguardando vocês. Porque quem sabe a gente pode auxiliar, identificar, aplicar alguma coisa aqui. Porque quando nós identificamos, agora o próximo passo depois que a gente identifica, é aprender a reprogramar como vamos governar sobre essas relações que drenam a nossa autoridade. Mas antes eu queria que vocês me dissessem aqui, Ana Paula falou que já teve tipo de relacionamentos, relação com pessoas, não estou falando simplesmente relacionamento amoroso, já trabalhou com pessoas, já conviveu com pessoas, já se relacionou com pessoas que mais criticavam do que elogiavam. Olha só, aqui onde que a gente pode encaixar aqui? É aquele tipo número 2, o segundo sinal, pessoas que exigem sempre mais do que dão, sem nenhuma reciprocidade. Elas não aprendem a elogiar, elas só olham a fraqueza. Alguém mais pode compartilhar conosco? Paulo disse, eu já tive, mas já teve que tipo de relacionamento, Paulo?
esse tipo de relacionamento que duvida de quem é você, esse tipo de relação em que a pessoa exige muito e quase não se doa, ou esse tipo de relacionamento que você tem que esconder a sua fé. Seja bem-vinda, Sofia. Prazer, sobrinha, ter você aqui conosco. Vai lá, podemos contribuir com vocês, caso vocês coloquem um pouco mais aqui, para que a gente possa identificar. Eu só quero saber se vocês já estão sabendo identificar o tipo de relações que drenam a sua autoridade. Falamos sobre 3 sinais desses relacionamentos que drenam a sua autoridade, que tiram quem você é. Paulo disse, eu já trabalhei com pessoas que exigiam muito da equipe e às vezes criticava o trabalho da equipe. Uau, maravilha, Paulo, gratidão. Uau, bora. É isso aí, deixa eu ver se eu posso reagir a isso aqui, se eu consigo reagir. Vamos lá. Show. Parabéns, Paulo. Ana Paula também já deu a sua contribuição. E vamos lá. Vamos agora para o segundo passo do corpo do IRDA. Nós falamos sobre identificar e agora que nós identificamos, vamos reprogramar isso. Como construir relações que a gente possa exercer governo sobre elas, que a gente possa ser quem nós somos, contribuindo, sendo recíproco, sendo respeitoso nesse tipo de relacionamento. Seja muito bem-vinda, Thalita. Bora lá. Reprogramar. A gente precisa entender que relacionamento não é só sentimento, ok? Escreva isso em algum lugar. Relacionamento não tem base apenas em sentimento, mas relacionamento é decisão, é disciplina. E aqui no reprogramar, você vai começar então, a partir de que você reprograma uma situação, você se empodera sobre ela. Concorda comigo? Você passa a ter uma visão superior. Você sobe de nível. E aqui, nós estamos dizendo que relacionamento não é apenas sentimento, mas é decisão, é disciplina. Tem que haver uma via de mão dupla. Tem que haver respeito. Tem que haver camaradagem. Tem que haver lógica. Sustentar um relacionamento não pode me sangrar, não pode afetar minha identidade. E aí eu vou entrar então agora com reprogramar. Como nós podemos reprogramar isso? Tiago 4:4 nos traz a seguinte revelação: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ou seja, o que Tiago está dizendo para você, para nós, que vamos governar nos nossos relacionamentos, que vamos reinar como profecia, ou seja, nós vamos tornar a vida de quem se conecta conosco melhorada. As pessoas vão ter prazer de se comunicarem conosco, de se interagirem conosco, de se relacionarem conosco. Então, o que a gente faz aqui nesse sentido? Esse texto de Tiago está nos dizendo que a gente precisa aprender a priorizar o reino e guiar a partir do reino de Deus quais são os relacionamentos e as amizades que nós vamos permitir entrar em nossas vidas. Isso é uma verdade. Se entram, é sinal que também podem sair. Concordam comigo? Se entram novas relações na minha vida, eu posso também sair de algumas relações. Ou alguns podem sair da minha vida. E eu preciso só de uma coisa. O que você acha que você precisa quando alguém entra ou quando alguém sai da sua vida? Deixa eu ver se vocês estão ligados. O que você acredita que depois que alguém entra, e principalmente depois que alguém importante sai da sua vida, o que é essencial você manter? O que é essencial? Alguém aqui no chat? O que é essencial? Bora lá? Bora? Estamos numa troca. Estamos trocando energia. Estamos trocando experiências. A nossa live é uma live viva. Bom, você tem que, no mínimo,
permanecer inteiro. Paulo deu aqui uma colocação para nós. Precisamos nos reprogramar, ou seja, não podemos deixar ser governado pelo mundo. Precisamos contagiar e sermos diferentes. Uau, maravilhoso. Ou seja, você precisa exercer, não é isso, Paulo, a sua influência no mundo. E quando alguém sai da sua vida, quando alguém entra, muitas vezes a gente celebra. E quando sai, a gente fala assim, está saindo o quê? Um pedacinho de mim. Mas, na verdade, você deveria, no mínimo, se manter inteiro. Porque quem reina, quem governa nos seus relacionamentos, ele se mantém inteiro nessa relação. Isso aqui é poderoso demais. Porque alguns relacionamentos estão custando a sua saúde, quem sabe. Alguns relacionamentos estão roubando a sua paz. Alguns relacionamentos estão endividando você. Eu conheço pessoas que elas entrarem em relacionamentos abusivos, elas não conseguem sair. Você precisa entender esta verdade. Assim como alguém entra, também deve sair da sua vida. Assim como você entra na vida de outrens, alguns momentos, algumas circunstâncias, algum dado, você vai ter que sair também da vida de algumas pessoas. E é sobre isso que Tiago está falando. Se esta amizade, se essa relação nos torna inimigos do plano de Deus para as nossas vidas, é hora de sair fora. É hora de deixar ir. Quem insiste ficar na nossa vida, a gente tem que falar, olha, infelizmente, não é possível mais caminhar com você. E se você governa, e se você reina, você vai pautar as suas amizades de acordo com isso que Tiago está nos dizendo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ou seja, você tem como prioridade o reino, e o reino vai guiar as suas escolhas. Se você está num relacionamento tóxico, você não tem nem que orar para resolver isso. Você tem que decidir, que é o nosso próximo passo daqui a pouco, tá ok? Aqui nós não estamos com mimimi, aqui nós não estamos passando a mão na cabecinha de ninguém, não estamos tratando as pessoas aqui como vítimas, não estamos tratando pessoas adultas como crianças, nós estamos tratando você como um invicto, como um governador, como uma governanta, como alguém que dirige a sua vida debaixo da graça de Deus. Não são as circunstâncias que definem por você. Não são os relacionamentos dependentes de terceiro e de outras pessoas. Tem gente que ela só se sente feliz se ela receber declaração de um terceiro que ela é importante na vida dele. Isso se chama dependência emocional. A gente precisa aprender a lidar com essas questões. Paulo está dizendo, precisamos reavaliar que tipo de amizades temos, que tipo de relacionamento nos envolvemos. Se não são relacionamentos que trazem a manifestação do reino, se são relacionamentos que não trazem a manifestação da graça, do favor de Deus, que te mantém inteiro, quando você se relaciona, sai fora. Perca tempo da sua vida, não perca energia, não perca noites de sono e nem saúde, ok? Vamos reavaliando as nossas amizades. Então, deixa eu entrar com algo prático aqui para você. Uma frase modelo aqui para definir, por exemplo, algumas conversas difíceis que a gente precisa ter. Por exemplo, você percebeu que não dá mais para continuar se relacionando com determinada pessoa, com determinado grupo. Eles agora, se você falar da sua fé, se você manifestar as suas convicções, eles te silenciam, eles deixam você invisível no grupo, você só está ali como número, você está ali em pedaços. Então você precisa ter conversas difíceis, e conversas difíceis você pode guiar da seguinte forma: eu valorizo a nossa história, mas hoje eu preciso falar algo que protege minha família, que protege a minha fé, que protege quem eu sou. E aí você diz, coloca os limites.
Você zera as expectativas. Eu não espero que você concorde comigo. Eu só espero que você me respeite. Você está colocando, estabelecendo limites, está zerando as expectativas. E com isto, você está declarando, olha, eu valorizo a história que nós construímos até aqui, mas se eu não for respeitado dentro desta relação, não faz sentido eu me manter aqui. Uau, isso é poderoso. É claro que você precisa ter a sabedoria que vem do alto. Por isso, nós estamos aqui entregando para você, nesta quarta semana, esse conteúdo, como governar sobre os seus relacionamentos. Fez sentido para você? Bora lá, então. Eu queria pedir a vocês que fizessem um breve comentário aqui no chat. Sim, vamos comentar, vamos movimentar esse nosso chat. E exemplifique aqui para mim como você pode reformular com firmeza mais graça. Eu acabei te dando um exemplo aqui. Eu disse para você, olha, eu valorizo nossa história, valorizo a nossa relação, mas eu preciso falar algo com você hoje que protege a minha família, que protege a minha fé, que protege os meus princípios, que protege o meu valor. E aí você diz o que é que tem te incomodado nessa relação. Lembra do que nós comentamos semana passada? Nós falamos sobre o poder da voz, o poder de se comunicar como invicto. Uma coisa faz sentido com a outra. Nós estamos num desafio, e nesse desafio, nosso propósito é empoderar você. Então, escreva algo aqui. Precisamos, Paulo já escreveu há mais tempo, precisamos reavaliar as nossas amizades. Cadê os demais invictos aqui presentes? Cadê a Ana? Cadê a Flávia? E aí, está fazendo sentido para você? Eu vou continuar aqui por causa do nosso tempo, ok? Respeitando o tempo de cada um de vocês. Mas não deixe de exemplificar isso. Coloque isso em ação. Reveja esta live posteriormente. Assim que ela subir ao ar, que ela for gravada, salve e compartilhe com as pessoas. Porque aqui nós estamos reprogramando você. Aqui nós estamos empoderando você. Paula diz, ter domínio próprio. Sim, Paula, isso é fundamental. Não se deixar ser dominado, ser elevado pela opinião da maioria. De querer agradar sempre. E isso é ter domínio próprio. Parabéns, Paula, muito bom. E quando é que você precisa aplicar esse domínio próprio? Percebe? Numa relação que já está desagradável, você então pode começar dizendo isso. Exatamente assim, olha, eu valorizo nossa história, a relação que nós já construímos até aqui, mas hoje eu preciso falar algo com você que protege minha família. Se for alguém que desrespeita, por exemplo, seu filho, alguém que está dando de cima do seu marido, isso acontece, está com gracejos para cima da sua esposa, está com umas brincadeiras, um olhar meio estranho, meio esquisito, toda hora lançando umas piadinhas em relação à sua filha, que é mocinha. Seja um leão dessa família, seja uma leoa, defenda os seus valores, defenda a sua família, defenda os seus princípios, defenda a sua fé. Agora eu estou falando da sua fé, dos seus valores, dos seus princípios, da sua conexão com o divino, da sua conexão com Deus, não apenas de foco, energia e ação, mas sim, você precisa compreender essas relações. E quando elas se tornarem abusivas, você entra com esse checkmate. Eu valorizo a nossa história e a relação que construímos até aqui. Mas hoje eu preciso falar algo com você, porque eu tenho que proteger minha família. Compreende? Eu tenho que me proteger nessa relação, se é uma relação abusiva. Não faz mais sentido eu caminhar com você, porque nesse nosso relacionamento eu não tenho voz. Somente eu que tenho que agradar. Eu só recebo críticas e aí você vai pontuando, pontuando. Você estabelece limites e fala, a partir de hoje eu não estou mais disposta ou disposto a prosseguir com esse nosso relacionamento. Enfim, existem leis para te proteger, principalmente se você é mulher. Entende? Cristiane disse aqui, uma pessoa pode projetar uma carência materna ou paterna em lideranças, amizades ou parceiros, vivendo um ciclo vicioso de dependência emocional.
E sim, exatamente, sabe, Cristiane? E o mais complexo é quando você está envolvido numa relação, principalmente em que envolve sentimentos, em que envolve uma caminhada, uma história, tempo, energia, investimento, muitas vezes você percebe isso no outro e você não consegue governar sobre este relacionamento. E é sobre isso que a gente está falando. Você precisa identificar. Nós demos 3 sinais. Se você não viu, depois a live vai ficar salva. Volta lá antes deste momento. Você vai perceber 3 sinais de relacionamentos que drenam a sua autoridade, que sufocam você, que diminuem você, que invisibiliza você, ou seja, você se torna invisível no relacionamento. Você não é visto, você não é notado, você não é respeitado. Nós falamos sobre 3 sinais e vale muito a pena ver lá. E agora estamos terminando aqui a importância da gente reprogramar isso. Reprogramar com a palavra, reprogramar com foco, energia e ação de acordo com a nossa fé, ok? E a partir daí, você então começa a se posicionar através do poder da palavra, do reino, porque nós estamos falando sobre governo e sobre reino nos relacionamentos. Então, uma vez que nós identificamos, uma vez que nós já reprogramamos, agora chegou o momento de tomar uma decisão. Por que, Moisés? Porque tem muita gente que já identificou o que está drenando a sua saúde, o que está drenando as suas forças, o que está drenando a sua identidade, o que está minando quem ela é, mas ela não decide. Você conhece pessoas assim, que sabe o que tem que ser feito, mas ela não faz? Isso é sério. Isso pode estar custando a sua vida. Tem gente que fica em silêncio no relacionamento. O quanto o silêncio está custando a você? O quão pesado tem sido ficar calado? Sobre isso que nós agora vamos falar. Sobre decidir, tomar uma decisão. E decidir é o 3º passo dentro do método IRDA, ok? Então, eu quero apresentar para vocês agora esta ferramenta através de 3 perguntas decisórias, breves, que você precisa fazer, tá bom? 3 perguntas. Se eu fosse você, eu tomava nota. A primeira pergunta sobre esse tipo de relacionamento. Essa relação, ela acrescenta ou ela consome a sua autoridade? Uau! Percebe que tem tudo a ver com o primeiro pilar, que é o identificar? Eu identifico, eu reprogramo e agora eu decido. Então, a primeira pergunta que você faz para tomar essa decisão é: essa relação, ela acrescenta ou ela consome a minha autoridade? Se pergunte. A segunda pergunta que você precisa fazer: o que é preciso dizer para proteger o meu território relacional? Para proteger você nesta relação? O que você tem que dizer? Não adianta apenas identificar, reprogramar, reprogramação mental, reprogramação do sentimento, das emoções. Você precisa tomar uma decisão. Agora, o que eu preciso dizer para proteger meu território neste relacionamento? E a terceira e última pergunta que você precisa fazer e responder a si mesmo é: que passo concreto, qual é o passo concreto que você dará esta semana? Não é teoria, é prática. O que você vai fazer ainda esta semana para demonstrar que você tomou essa decisão? Uau! Ok? Então, qual é o meu chamado para a sua ação, para você entrar em ação agora? Eu quero te pedir o seguinte: escreva aqui uma decisão. Gente, pelo amor de Deus, uma decisão, somente uma decisão aqui no chat agora. Não se exponha, tá? Ou seja, não seja muito específico, mas fala qual a decisão que você está disposto a tomar ainda esta semana para dizer que, de fato, a partir de hoje, você não vai permitir qualquer tipo de relacionamento com você. Quer seja ele abusivo, quer seja ele que diminui a sua autoridade, quer seja ele que exige demais de você e não se dá, quer seja aquele que só enxerga as críticas, só enxerga as falhas em você. Qual é a decisão que você vai tomar esta semana? Escreve aqui no chat. Por exemplo, esta semana eu vou conversar com fulano, isso é uma decisão, sobre a forma como nós estamos nos relacionando, porque isso não está legal. Está me custando o meu descanso, está roubando a minha paz,
está tirando a minha energia, está me fazendo ser menos produtivo no meu trabalho. Está fazendo sentido? Vai lá, qual é a decisão? Escreve aqui, uma só decisão, ainda que seja conversar, ligar, escrever um texto. Eu quero, às vezes essa é a sua decisão. Você está num relacionamento tão abusivo, tão tóxico, que você precisa organizar a sua ideia. Eu vou organizar os meus pensamentos, eu vou organizar as minhas ideias, eu vou buscar os fatos, eu vou descrever, detalhar esses fatos, vou escrever isso para que quando eu estiver diante dele, diante dela ou diante do grupo, eu vou expor. Essa é a minha decisão. Eu vou escrever tudo que precisa ser dito para eu não esquecer. Eu vou fazer um script. Faça isso. Qual que é? Olha, Empadas da Gil entrou, seja muito bem-vinda, Gil, Deus te abençoe. Então, qual é a decisão que você vai tomar essa semana? Para dizer, eu governo, eu lidero as minhas relações. Não sou mais governado por elas. Se é um relacionamento que não faz mais sentido, eu vou deixar ir e vou me manter inteiro. Eu decido, talvez essa seja a sua decisão. Eu ainda estou nesse tipo de relacionamento porque eu tenho uma dependência. Essa pessoa me lembra muito meu pai. Me lembra muito a relação com meu pai. Foi o que a Cristiane falou ali. Há uma dependência emocional do seu pai e você projeta isso no outro. Mas esse outro, ele é abusivo, ele é autoritário. Ele é como um pai mesmo para você. Não faz sentido. E você, por dependência, você se mantém numa relação abusiva. Qual é a decisão? Uma única decisão. Talvez eu vou conversar na sexta-feira, eu quero tratar esse assunto. Durante essa semana, na quarta e na quinta, e na sexta ainda durante o dia, eu vou ordenar os meus pensamentos. Escreve o que você vai fazer, o que você está disposto, qual é a decisão. Vamos lá, invictos! Vamos, bora governar e reinar sobre os nossos relacionamentos. Boa noite, Gil. Prazer em ter você aqui conosco. Estamos então falando sobre o governo das relações, relacionamentos invictos. Já falamos sobre 3 sinais que drenam a nossa identidade. Estamos aprendendo a identificar, a reprogramar, a tomar uma decisão. E agora que você tomou uma decisão, espero que você tenha tomado, que pena, já deu tempo suficiente para você escrever aqui qual era a decisão. Eu dei bastante spoiler aqui para você entender. Se você não decidir, nada muda na sua vida. Eu tenho que te dizer essa verdade. Ou então você vai continuar sendo governado por uma outra pessoa nesse relacionamento. Lembra daquilo que nós fizemos? A nossa primeira decisão da gente ver e perceber o que é que nos governa por dentro. Quem é que toma as decisões por você nessa relação? É uma outra pessoa? É uma memória, ou seja, uma lembrança do passado ruim? E aí isso gera essas dependências emocionais que a Cristiane lindamente contribuiu aqui? Ou é um medo que você tem? Medo do rompimento. Aí se eu falar e ele não agradar? Tem gente que já deveria ter saído da sua vida há muito tempo. Ou você já deveria ter saído de alguns ambientes, de alguns lugares há muito tempo e você ainda está ali, custando você, não se sendo inteiro neste relacionamento, ok? Então depois que a gente identificou, a gente reprogramou, a gente decidiu, está na hora de entrar em ação, está na hora de agir. E para agir, eu te convido agora a pensarmos num plano prático de 7 dias, ok? Eu vou compartilhar aqui com você rapidamente, depois eu vou subir esse checklist amanhã, eu vou subir esse checklist de como entrar em ação para você aprender a governar nesses relacionamentos que muitas vezes está te custando caro demais e você ainda até hoje não tinha tomado nenhuma decisão. Depois que você decide, você tem que agir. Não adianta tomar uma decisão. Eu quero emagrecer, eu decido emagrecer 30 quilos. Mas você não entra em ação, você não vai para a academia, você não faz uma caminhada, você não pratica atividade física, você não melhora a sua alimentação, você continua comendo produtos industrializados, você continua só se auto-sabotando, você não dorme o tanto que é necessário para ter um sono com descanso reparador, você come açúcar demais. Entende? Sobre isso que nós estamos falando. Não adianta apenas decidir, tem que entrar em ação. Então, eu vou te dar aqui um checklist para que nos próximos 7 dias você possa entrar em ação. No primeiro dia, o que você vai fazer? Escolher uma relação prioritária
e anotar qual é o objetivo dessa relação. Por exemplo, você está tendo uma relação que diminui a sua autoridade no seu relacionamento conjugal. Então você escreve isso. Eu vou focar na minha relação conjugal. Você está tendo um relacionamento com um sócio. Tem pessoas que têm sócios. E sócios que começaram bem no time com você, começaram bem na empresa com você, mas hoje eles se perderam, eles se envaideceram, ou eles não estão dispostos a entregarem o que eles queriam entregar, mas estão exigindo demais de você. Lembra dos 3 sinais? Exigem demais de você, criticam você o tempo todo, falam demais. E aí você precisa então escolher uma relação prioritária e anotar qual é o objetivo dessa relação. No segundo dia, isso é o primeiro dia, no segundo dia, eu não sei qual é a sua fé, ora, se conecte com o divino, se conecte com Deus, pergunte para Deus, Deus, até onde esse relacionamento, ele me faz bem? Deus, essa relação, era assim que o Senhor projetou ela para mim? Porque às vezes a gente erra nas nossas relações no meio do caminho e a gente fica responsabilizando Deus. Ó Deus, tá vendo aí, ó? Arrumei fulano, coloquei fulano, pedi ao Senhor, e agora olha só que sofrimento, olha só que infelicidade. Deus não é responsável pelas nossas decisões, não, Senhor, não, senhora. Somos nós. Então você precisa orar 5 minutos pedindo sabedoria por essa relação. Fala, Deus, já fiz de tudo, já conversei, já tive a conversa difícil, já me planejei, já fizemos realinhamentos, e ele não respeita, ela não respeita, eles me diminuem, eu me torno invisível, eu não sou ouvido, eu só sou criticado, criticada. Caramba, que sinais mais você precisa para entender que este relacionamento está diminuindo quem você é, a sua autoridade, a sua identidade de governo. E aí você precisa tomar uma decisão e agir logo. Então peça sabedoria se você não está tendo. Ora pedindo sabedoria por essa relação no segundo dia. No terceiro dia, você vai ter uma conversa, eu chamo de conversa difícil. Para você entender, que não vai dar tempo de eu explicar aqui hoje, tenha uma conversa honesta com esta pessoa, ou com este grupo. Não fica mais em silêncio. Quanto custa o silêncio para você? Fale assertivamente. Por isso que você vai escolher uma relação no primeiro dia prioritária e anotar qual é o objetivo. Já anota o porquê. O que se descaminhou, o que descarrilhou, o que tirou você e esta pessoa, ou este grupo de pessoas, do trilho dessa relação que era tão salutar. Talvez ela foi boa no passado, não é boa hoje. E você está se sacrificando, sangrando nessa relação. No quarto dia, então, você vai aplicar um limite prático. Aí no quarto dia, agora você já tem muita clareza. Você começa a aplicar um limite claro e um limite prático. Você vai ter um horário de frequência de contato com essa pessoa, quais são os temas proibidos, olha, sobre essas questões, não vale a pena tocar, não vale a pena falar, olha, se você não conseguiu resolver isso, eu sinto muito, mas isso pode custar a nossa relação, isso pode depender se nós vamos continuar caminhando juntos ou não. Então você começa, então, a estabelecer limite, aplicar limite prático, que envolve desde horário de frequência, bem como temas que são proibidos em relação a isso. Quinto dia, demonstrar um gesto de presença. Porque muitas vezes a gente só precisa estar presente. Abandone o celular. Afaste-se das telinhas. Esteja presente de corpo, alma e espírito. Então, no quinto dia você vai fazer isso, demonstrar esse gesto de presença, tá bom? É tempo de qualidade, uma ajuda prática, uma valorização do outro, um elogio, um carinho, um estender as mãos, um dizer, pode contar comigo, eu sou com você, eu acredito em você, ou eu acredito em nós, entende? Então, no quinto dia você vai demonstrar um gesto de presença. No sexto dia, você vai reavaliar, aí no sexto dia, então, você vai reavaliar e ajustar a sua estratégia. Olha, eu percebi que está faltando isso no nosso relacionamento para melhorar. Eu percebi que eu preciso me posicionar assim para reinar
sobre esta relação. Eu entendi. E aí você vai anotando, vai tomando nota. Então, no 6º dia, você vai reavaliar e ajustar a sua estratégia para ter um relacionamento invicto, um relacionamento que vale a pena você se manter nele. E no 7º dia, Moisés, o que eu faço? Você vai registrar o resultado e aí decidir o próximo passo. Você vai fazer um convite prático. A gente está preparando o terreno, o território, para você entrar em ação em relação a essa conversa difícil, em relação a esse realinhamento, em relação à avaliação, se essa relação vale a pena ou não você se manter nela, ok? E o mais importante, nós já falamos, é que você se mantenha inteiro, é que você se mantenha íntegro, é que você seja você, que você governe sobre os seus relacionamentos. Este é o nosso propósito. Então, agora eu quero te pedir algo. Escreva aqui uma mini ação, uma microação, uma ação pequenininha. Eu falei 7, de que você fará ainda hoje. Por exemplo, eu vou orar por 3 nomes agora. Vou orar por 3 pessoas agora. Nós temos aqui a Gil, nós temos o Mateus, seja muito bem-vindo. Nós temos o Pedro, nós temos o Paulo, nós temos a Ana Paula. Eu quero orar com você e por você para abençoar a sua vida. Sim, na verdade, eu vou orar por vocês. Daqui a pouquinho eu vou estar orando por vocês. Nós vamos estar nos conectando em fé para a gente viver relacionamentos que vale a pena serem mantidos, serem vividos e serem multiplicados, para demonstrar que nós governamos e reinamos nos nossos relacionamentos. Bom, estamos caminhando para o final, encerramento, então, da nossa live, do nosso encontro esta noite, ok? Eu quero, então, fazer aqui com você uma declaração comunitária. Somos a nação invicta, somos invictos, ok? Eu gostaria que todos repetissem, escrevendo aqui no chat. Escreva aqui a forma de você repetir comigo, como você não está ao vivo aqui comigo, é repetir aqui no chat. Olha, o Mateus disse assim, ó, pediu para participar. Me fale, Mateus, se é isso mesmo, a gente já está encerrando, mas me fale se você quer dar uma boa noite, um salve para os invictos dessa nação. A live vai ficar gravada, você compartilha, porque se esse conteúdo fez a diferença para você, ele pode também contribuir com a vida de outras pessoas. Então declare comigo, eu decido hoje, escreve aqui embaixo no chat, eu decido hoje, eu protejo meus laços, minha presença governa, ok? Então, se você decide, escreva aqui no chat justamente isso, eu decido hoje, eu protejo os meus laços, ou seja, eu protejo os meus relacionamentos. Minha presença governa. Aonde você chegar, as pessoas vão querer conectar com você, porque você é extraordinário, você é invicto, você carrega a energia de Deus em você. Você transforma os ambientes aonde você se conecta com as pessoas. Então, os relacionamentos que você vai manter serão relacionamentos saudáveis. Uau, isso aí, Andréia, isso aí, Mateus, eu protejo os meus laços, eu decido hoje, eu decido meus laços, maravilha, isso eu decido hoje, eu protejo os meus laços, ou seja, eu protejo os meus relacionamentos e, por fim, minha presença, esse aqui é fundamental, minha presença governa, porque você não vai mais aceitar relacionamentos que drenam a sua autoridade, que machucam você, que ignoram você, que exigem demais de você, mas não se doam, não são recíprocos com você, porque você aprendeu a identificar esses tipos de relacionamentos hoje. Você aprendeu a reprogramar a sua mente com o poder da palavra de Deus. Você entendeu a importância de tomar uma decisão. E muito mais do que decidir, você entendeu que é preciso entrar em ação. E aí eu te dei um checklist para 7 dias para você assumir o governo sobre os seus relacionamentos. E amanhã eu vou entregar mais desse conteúdo, vou colocar o checklist aqui para vocês, ok? Acompanhe então os próximos passos aqui dentro conosco deste canal, porque eu quero ver você, de fato, governando com a sua presença. Minha presença governa. Eu
decido, hoje eu protejo os meus relacionamentos. Hoje eu protejo a minha casa. Hoje eu protejo a minha família. Hoje eu protejo a minha filha. Hoje eu não permitirei qualquer tipo de relacionamentos que venham diminuir, que venham destruir quem sou, as pessoas que eu amo e a fé que eu profiro. Você é invicto. Você é invicto. E você diz, pare para os relacionamentos que não fazem mais sentido para a sua vida. Uau! Olha, comente aqui, então, eu decido hoje. Eu decido hoje. E se você tomou uma decisão, salve logo esta live. Amanhã, então, eu vou postar o carrossel para vocês, o checklist dos 7 dias no feed, e você vai, isso não te custa nada, eu acredito, você vai compartilhar com alguém que precisa tomar decisões nos seus relacionamentos. Eu te vejo no nosso próximo encontro. Um beijo no coração. Nação invicta, porque você governa sobre os seus relacionamentos. Ou seja, eu repito a frase de início, se você não decide como suas relações te afetam, elas decidirão por você. Por isso, eu declaro, escolha hoje dizer, eu decido, eu protejo os meus laços, os meus relacionamentos. Eu governo com presença. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e obrigado. Invictos, vocês são demais. Até o nosso próximo encontro.